Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada dos podcasts do canal do Bolivar, sempre gravado aqui no Bar do Salomão, no templo sagrado do torcedor atleticano, na nossa Capela Sistina. Nessa segunda temporada, tenho a honra de contar com a parceria do grande, querido e competente jornalista Thiago Fernandes, sempre recebendo um convidado para lá de especial, ligado ao futebol, ligado à música, enfim, uma personalidade do esporte, aqui nesse lugar que é muito especial para o torcedor atleticano e para Belo Horizonte também, né? E hoje, recebendo com muito prazer, com muito orgulho, com muita honra, eu tenho mais de 20 anos de amizade e ele tem mais de 20 anos de história com o Atlético, né? Porque chegou no Atlético no finalzinho de maio de 2004, né? E desde então, prestando grandes serviços ao Atlético, e eu tenho muito prazer de receber Cássio Arregui aqui no Bar do Salomão, para a gente falar da vida, do Galo em nossas vidas e de assessoria de imprensa, né? Então, quero te agradecer. Sabe tudo. Obrigado, Cássio. Satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast, pô. Agradeço até pelo exagero dos elogios aí, mas tá bom. Nada de exagero, pelo contrário. 20 anos não são 20 dias, pô. Fazer resenha com a gente mesmo. Né? Não é isso? Sempre fizemos naquela época ali de TV Galo, ainda em 2008, né, Cássio? É, garoto. Já fizemos muitas resenhas, tivemos muitos papos. É sempre bom conversar, falar de futebol de Galo. Ainda mais com pessoas inteligentes. Eu sempre aprendo muito com o Cássio aqui, que tem uma sensibilidade muito grande. Tá aqui, Salomão, aí, Salomão, mais um. Eu nunca tinha vindo aqui. Pois é um pecado. Nós estamos falando de Capela Sistina, tempo, é um pecado eu nunca ter vindo aqui. Mas... Você passava na porta, mas nunca tinha. Várias vezes, cara. Várias vezes. Eu sempre indico o Bar do Salomão quando alguém de imprensa principalmente de fora, né? Sim. Fala assim, pô, onde que eu posso fazer matéria, acompanhar um jogo do Galo? Bar do Salomão. Sempre. Mas eu nunca tinha vindo aqui. E o que você achou da atmosfera, então, agora que está aqui? Cara, obrigado mais uma vez pela presença. Me senti em casa. E com inveja, porque na minha casa não tem isso tudo. Não tem, né? Eu tenho uns campos. Mas dava pra ter. Eu tenho uns campos lá em casa com as coisas de medalha, foto e tudo mais, mas, pô, perto disso aqui, cara. Você sabe que o Bar do Salomão tem 70 anos de história e uma ligação genuína com o Atlético, né? Não sei. O bar é famoso, conhecido pela tradição, pela história ligada ao Atlético, até por isso aqui, que eu já tinha visto várias imagens, mas eu nunca tinha vindo, cara. Isso é um absurdo. Peço desculpa aos atleticanos e ao Salomão aqui, que fica mais sem graça. Tá em casa, você já sabe. Mas já tô aqui. Aprendeu o caminho. Agora. E esses podcasts são gravados aqui, justamente em função dessa atmosfera, porque nós estamos na Rua do Ouro, 895, aqui nós temos a Serra, então aqui dia de jogo dá para acreditar que já teve 5 mil pessoas no jogo da Libertadores. Isso. Essa Rua Mapá aqui, por exemplo, ali desce o ônibus a Capivari, eu sempre esqueço o nome da rua. Da Capivari ele não consegue virar 5 mil pessoas consumindo aqui também? Também, garoto. É o Galão ajudando. Porque aí ele faz uns avançados ali com cerveja, com tudo. E a turma sempre muito bem servida. Isso né? é bom, isso sempre é bom. muito bem servida. Perfeito. Maravilha. Então, não é à toa que é tão famoso. Ó, passou uma bicicleta elétrica ali, tá fazendo um barulhinho e a gente sempre ressalta. Nós somos no Bar do Salomão, o bar tá funcionando, então a Rua do Ouro tá logo aqui. Se vazar algum ruído, é natural, porque nós estamos aqui na Serra. Cara, me fala uma coisa. Como é que começa a sua ligação com o Atlético? Porque nós vamos falar de 20 anos de história. 20 anos não são 20 dias, né? Você que exerce tão bem na assessoria de imprensa. E nós tivemos, eu pelo menos tive um prazer de trabalhar junto com você lá na assessoria de imprensa em 2008. Mas onde começa a sua ligação com o Atlético? Você tem 7 irmãos, é isso? Nós somos 7 ao todo, tem 6 irmãos. 6 irmãos. É. Todos atleticanos? Não. Minha família é quase toda atleticana. Eu tenho meu irmão mais velho, que é jornalista e até muito conhecido, que é cruzeirense. Porque ele, na época que ele começou a acompanhar futebol, na década de 60, ele gostou do time do Cruzeiro, que naquela época estava começando a ganhar um certo destaque e resolveu ser cruzeirense contra a vontade dos meus pais. Mas também meus pais nunca foram assim de impor. Mas como a família é toda atleticana, eu desde pequeno, não sei nem se porquê, cara. Desde pequeno eu sempre fui atleticano. E quando eu, na década de 70, eu já tenho mais de 50 aqui em Belo Horizonte? Nasci em Belo Horizonte. Como eu tenho mais de 50 anos,
Quando eu tinha lá a idade escolar, na minha escola, quase toda a meninada era atleticana. Porque o Atlético aí vinha já da metade dos anos 70 montando um grande time, um grande esquadrão. Tinha vários jogadores que já se tornavam ali conhecidos e ídolos da meninada, e tinha um cara que era o cara que todas as crianças, todos os meninos da escola tinham uma idolatria por ele, porque ele era o cara assim, fora da curva, que era o Reinaldo. Então a meninada toda da minha sala, né, da minha escola, das outras salas, era todo um atleticano por causa do Reinaldo. Qual colégio? Paulo Isidoro, Cerezo, Marcelo. O Luizinho veio depois. Mas, por exemplo, o Ortiz era um goleiro que jogava de bermuda, fita na cabeça. Sabe que dia que ele estreou? Não. 5 de maio de 76. Aí, viu? Sabe por que eu sei? Foi no dia que eu nasci, papai foi pro Mineirão, depois ele foi me visitar. Eu adorava o Ortiz por causa disso, porque ele era diferente. Cabeludo, ele fugia do padrão. Então, assim, todos nós éramos atleticanos. E o meu irmão, ele sempre acompanhou muito futebol. Ele formou em jornalismo em 76, acho, 77. E ele sempre ia em todos os jogos do Mineirão. Jogos de Atlético, Cruzeiro, América, Vila Nova. Ele ia nos jogos e me levava. Eu ia para a redação do JB, do Jornal do Brasil aqui. Ele me levava no carro do jornal. E a gente ia... O Cláudio, que é o Cruzeirense. Que é o Cruzeirense, mas ele nunca tentou me fazer cruzeirense. Olha só. Nunca tentou. Ele sempre me levou para os jogos. Então eu sempre assistia todos os jogos. Eu ia no vestiário depois com ele para as entrevistas. Eu sempre convivi muito nisso aí. E nunca deixei de torcer para o Atlético, mas como eu era muito pequeno, eu não ia sozinho no estádio. E minhas irmãs, meus irmãos, fora o Cláudio, eles não eram muito de ir em estádio. Então eu só ia no estádio com ele. E até tem um caso legal. Que legal. Tem um caso legal, bicho, porque antigamente você ia para o estádio ou de ônibus, ou de carro, ou de lotação. Tinha umas combis que saíam do centro da cidade, o Salomão deve lembrar disso. Saíam umas combis do centro da cidade, cheio de gente. Eles tiravam os bancos, colocavam uns banquinhos de madeira e tacavam gente ali dentro. Sim. E ia pro estádio. Um chiqueirinho, né? Tipo um chiqueirinho. Aí a gente tava vendo um jogo do Atlético, cara, e meu irmão ia num jogo do Atlético comigo. Ele pra trabalhar ou só pra assistir? Nesse dia só pra assistir. Resolveu me Mas levar ele no já jogo. era jornalista? Já era jornalista. De qual? Do Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Mas ele resolveu me levar um dia de Atlético. E aí, cara, ele conversa vai, conversa vem dentro da lotação assim, e do nada, não lembro se qual foi o gancho, do nada eu virei pros caras todos da Kombi e falei, ele é cruzeirense. Aí, cara, foi um silêncio na Kombi, assim, todo mundo... A sinceridade tipo da assim, criança. o quê? Aí eu lembro direitinho dessa cena, cara. Ele virou pro lado assim, menino, sabe? Criança, sabe nada. Tirou dele da reta. Mas assim, ele sempre me levou, cara. E assim, aí depois, quando eu comecei a enturmar com uma galera de escola, que tinha uns irmãos mais velhos que iam nos jogos. E eles tinham uma torcida chamava Helenângela. Porque tinha muitas mulheres na torcida, tinha umas 10, 15 pessoas nessa torcidinha organizada, né? E era em homenagem a 2 jogadores que eram ídolos na época, dos atleticanos na época, era o Ângelo e o Heleno. Olha só. Aí a torcida chamava Helenângela. E eu ia com eles, cara. A gente ficava ali do lado da Dragões da FAO. Sim, que era a torcida também. principal na época. Não existia a loucura. Então a Dragões da FAO eram 2 coisas que chamavam a atenção das crianças, cara. Dragões da FAO e a charanga. Sim. Mas eram 2 patrimônios mesmo, porque a Dragões da FAO é a primeira torcida organizada do Atlético. A Dragões da FAO eram os caras tudo parrudos, os caras fortes, meio hardcore, assim. E a charanga, na hora que ela subia pra arquibancada, bicho, parava todo mundo e começava a bater palma e cantar com a charanga. A charanga hoje, não sei quantos componentes ela tem, não. Deve ter uns 10, 15, 20. Na época parecia que tinha uns 200. Não sei se isso tudo não, mas parecia. Parecia, porque eu ficava do lado da charanga e continuo ficando. Na internet. Cara, era tô legal sempre do lado demais. da charanga, um abraço pra charanga. Era legal demais. Aí eu comecei a ir no estádio e tudo mais com essa turma. Aí em 1980 eu mudei pra Brasília. Meu pai foi transferido pra lá, eu mudei pra Brasília. Morei 10 anos em Brasília e lá eu era um dos raros atleticanos. É uma cidade dominada por carioca, né? De 80 a 90? De 80 a 90 eu morei lá. E lá só tinha assim, torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, era pra caralho. Desculpa.
Não, mas aqui Caramba. nós somos Pode podcast, falar, nós somos tá no bar, ué. Nós somos no E do bar. Atlético tinha poucos, cara. E eu sempre com camisa do Atlético, sempre com camisa do Que Atlético. ano foi isso, Cássio? De 80 a 90. De 80 não foram 10 anos. 10 anos. Você chegou aí, por exemplo, no Serra Dourada pra ver aquele jogo? Não, porque era perto, né? Não era não, longe. eu acompanhava tudo pela televisão e pelo rádio, cara. Eu pegava um rádio AM e sintonizava com aquele cheio de chiado na Itatiaia, que era que pegava. Caraca. As outras rádios não pegavam. Então eu ouvi Itatiaia, Vili Gonze, Roberto Abras, eu acompanhava o Atlético de radinho AM, cara, colado no ouvido. Era a minha lembrança de Atlético. Os jogos que eram televisionados, passava assim na televisão, eu acompanhava, mas eram poucos, não era comum. Sim. Então, minha ligação com o Atlético durante praticamente 10 anos era via rádio. E eu de noite eu ouvia os programas de rádio e ficava sintonizava muito a rádio do Rio também. Eu sempre gostei muito de rádio, Eu também. de ouvir. É. Então, eu nunca perdi minha ligação com o Atlético por causa disso. E os meus amigos e colegas eram todos torcedores de outros times. Caraca. Agora me fala uma coisa, para ser assessor de imprensa do Atlético tem que passar por Brasília? Eu falo Você vê o isso Domênico porque morou, o Domênico, é isso que eu tô cara, falando. o Domênico morou na mesma época que eu, estudou na mesma escola que E eu, vocês não tinham- nunca vi na vida. É mesmo, eu ia fazer Nunca vi na justamente vida. essa pergunta, porque o Domênico nos honrou, né? Grande Domênico Pérez, né? Durante muito tempo também, na diretoria de comunicação do Atlético, e ele teve na primeira temporada. Aí eu falei, vi. pô, tem que receber Assisti. o Cássio O aqui. Mamed, né? É com o Mamed, querido Mamed Filho. vi. Falei, eu tenho que receber o Cássio aqui também, né? Mas ele morou em Brasília também, aí aquela história, um é o Éder, o outro é o Reinaldo e tal. Então você morou na mesma época em Brasília? Na mesma época. Eu morei mais tempo em Brasília do que ele. Mas na época que ele morou é a mesma época que eu morei. Caraca. E nós era o chegamos mesmo a colégio? estudar no mesmo colégio numa época. Colégio La Salle. É um colégio religioso, assim, de congregação. Eu estudei no Marista e estudei no La Salle. No La Salle o Domênico estudou também. Eu nunca vi o Domênico na vida. Fui conhecer ele aqui em Belo Horizonte quando eu era jornalista e comecei a conviver com ele. Doideira, né? Mas você o impressionante. conheceu já no Galo ou antes ainda? Não, eu era repórter e ele era repórter do Lance. Ah, eu Quando lembro eu dele conheci o como Domênico. Quando ele foi pro Atlético, eu era repórter e a gente começou a ter uma conversa mais próxima porque eu estava sempre atrás dos assessores, né? Então, para pegar coisa, pedir coisa e tudo mais. E aí, nesses contatos todos, nesse entrosamento que eu fui criando com ele, em dado momento, ele me chamou para trabalhar no Atlético. Mas antes disso, nós sempre passaram a TV Horizonte. Aí quando eu voltei para Belo Horizonte, em 90, eu comecei a trabalhar, nada a ver com futebol, eu comecei a ir de novo no estádio, sozinho. Pegava um ônibus, ia em todos os jogos atléticos, matar a saudade e matar a vontade, né? Em todos os jogos atléticos, cara, todos. Pegava o meu ônibus ali, morava ali perto do Santo Antônio, pegava um ônibus na Senhora do Carmo, ia para o centro da cidade, eu descia um Jaraguá, ia a pé, comecei em todos os jogos. Aí realimentei, né? Mas você era menino ali, tinha uns 20 Não, anos. aí eu já tinha 20 e poucos Ah, anos. menino ainda, pô. E aí comecei a conhecer a galera no estádio, comecei a reencontrar alguns colegas de infância. Aí depois eu entrei na faculdade. Aí na faculdade eu tinha uma turma que a gente ia nos jogos. Então, a partir de 1990, cara, eu pensei em quase todo jogo, sempre que eu podia. E já, Então, vi um tanto de coisa, ia de geral, ia de arquibancada, onde o dinheiro desce, de ônibus, aquela muvuca para entrar no Pra estádio, entrar, lembra? exato. Você chegava no estádio com 3 horas de antecedência para você passar num funil, Não, e pra- ficar e pra 2 comprar o horas, ingresso? vai ficar um dia para comprar ingresso lá na Praça Dormir na 7, ou fila. então sede, comprava na dormir hora, na fila. você entrava espremido ali, depois você passava por cima. Já assim, comprei ó. ingresso na mão de Você saía por cambista. cima ali. ó. Nesse período aí, seja com seu irmão, seja já nessa idade, que já estava um pouco mais velho, já podia ir sozinho ao estádio com tranquilidade, teve algum jogo que foi muito marcante para você, Cassinho? Ah, cara, teve vários. Assim, vários marcantes, alguns jogos que significaram um pouco, mas que marcaram por algum motivo, por um gol bonito, por um perrengue para chegar no estádio, mas assim, alguns jogos que eu me lembro dos mais decisivos, por exemplo, antes de eu mudar para Brasília, ou logo que eu mudei para Brasília, eu fui na final de 80. Foi o primeiro jogo aqui em Belo Horizonte e o segundo jogo no Maracanã. Eu fui nesse jogo. Ganhamos de 1 a 0 aqui. É. Eu quase não vi o jogo, porque devia ter umas 100 mil pessoas no estádio. Cada lance de arquibancada tinha 3 fileiras de gente, eu era pequeno. Eu não lembro por quem que eu fui, não foi com meu irmão, não, foi com outra turma. Eu quase não vi o jogo, mas me marcou a experiência.
Como alguns jogos dessa época, antes disso também, que me marcaram, que era muito legal. Eu lembro dos jogos Atlético e Cruzeiro, por exemplo, cara, na década de 70, a divisão de torcida era isso aqui, ó. Você e você, e o espaço no meio. Não tinha aquela coisa de 10 mil lugares separando. As confusões que tinha eram assim, vai se fuder, vai tomar no cu. Não tinha nada além disso, cara. Era outro astral. Sim. Depois mudou muito. E depois que eu voltei pra cá e fui em vários jogos, são jogos decisivos, né? Eu lembro de muitos jogos decisivos. Um jogo que eu não esqueço. Atlético e Palmeiras, 97? Não, Pode ser. Foi no quadrangular. Não, Campeonato Brasileiro. Eram 2 grupos de 4. Ficou Atlético, Santos, Palmeiras e Inter. O Atlético não foi 97, não. O Atlético era o Leão. Porque 97 foi Palmeiras e Vasco, a final. Não, pois é, mas eram 2 grupos de 4. Então pode ser que tenha sido 97. O Leão treinou o Atlético 97, eram foi campeão da Comebol. 97, eram 2 grupos de 4. Nós ficamos num grupo que era Atlético, Santos, Inter e Palmeiras. O outro grupo devia ser Vasco, não sei quem. E aí, cara, o primeiro jogo do quadrangular foi Atlético e Santos, nós ganhamos. O técnico do Santos era o Luxemburgo. Ganhamos bonito, 2-0, show de bola. Aí fomos jogar contra o Inter lá no Beira-Rio, perdemos com um gol contra de um volante que a gente tinha chamado Roberto, lembra? Perdemos 2-0. Aí viemos pro jogo de cá contra o Palmeiras. E esse jogo, por que me marcou esse jogo? Esse jogo eu fui com um colega meu de faculdade que trabalha hoje com a gente, que é o Ney Rubens. Ney Rubens. Nós fomos de carro, o carro bravo, dele hein? acho que acabou a gasolina, não sei, no meio do caminho, perto da Abraão Caranas. Paramos o carro numa quebrada. Fomos correndo, cara, correndo. Hoje eu não consigo subir a Abraão Caranas andando, né? Na época fomos correndo, chegamos no estádio, o jogo já começando, pá. O jogo foi uma confusão, nós perdemos o gol do Euler, se eu não me engano. Mas foi um jogo que o Wilson Souza Mendonça, acho que não deu um pênalti pra gente. Foi uma confusão, teve briga, confusão. Esse jogo me marcou, acho que é por causa disso tudo. Outros jogos me marcaram, mas esse me marcou muito. E o jogo da semifinal, 95, da Portuguesa. 96. Portuguesa. Alex Alves lá, Reinaldo Esse aqui. jogo, cara, acho que foi o jogo mais cheio que eu fui. Aquilo foi Uma impressionante. sensação. E o que é pior, Semifinal, eu fui de 96. com um primo e uma galera, cara, e a gente foi antes. E antes pra casa deles, bebendo, tomando. Fomos antes pro estádio pra garantir um lugar. Conseguimos um lugar ali próximo do centro do campo. E ficamos bebendo. Cara, na hora que começou o jogo, eu não tava aguentando de vontade de fazer xixi. E o jogo começando, eu não tava aguentando, cara. Eu falei, não, eu preciso sair daqui, senão eu vou Mas geralmente morrer. naquela época fazia no copo, Eu não né? tive essa coragem. E julgava em cima de Minas Eu Geral. não tive essa coragem. Eu Eu já saí passei por do isso. lugar e fui ao banheiro, cara. Aham. Quem disse que eu consegui voltar? Não consegui voltar. Rapaz. Aí eu assisti o resto, o jogo praticamente todo, vendo pela entradinha da arquibancada, com mais 200 pessoas na minha frente, cara. Fiquei puto demais. A gente ainda perdeu o jogo. Não, empatou, né? 2-2. 2-2. 2-2. O Atlético Esse jogo me marcou, cara, por causa disso. Por E nós tudo isso. Esse jogo me marcou que meu pai não Nós levou. perdemos no Canindé, né? Nós perdemos no Canindé e precisava de uma vitória simples, né? Pra classificar. né? Até pra não falar que só me marcou derrota, né? Pô, semifinal contra o Vitória. 3 cruzamentos do 99. Ronildo. 3 cruzamentos do Ronildo. Tava lá. Também tava lá. A final contra o Corinthians, 3-2, 3 gols do Guilherme. Tava lá Aquele também. momento inseguro. Tava lá também. Você sabe que é engraçado isso? Aquele- Que torcedor é superstição. Sim. Eu atribuía ao meu pai as eliminações de 96 e 99. Porque em 96 eu fui todos os jogos com ele. E na semifinal eu não podia porque eu tava passando mal. Aí eu falei assim, é porque você não me levou. Eu falei, você tava passando mal, com febre, 39 graus. Aí eu, não é porque você não me levou. E 99 era a formatura do terceiro período da minha irmã, cara. Eu tinha 8 anos, minha irmã tinha 6, tava formando aquela formatura de pré-primário. Aí o pai falou, na final a gente não pode ir, a gente ia todos os jogos. Cara, Ou seja, a gente Aí tinha eu falei, a que culpa ter é ido, sua, Jota. apesar que o essa Galo de ganhou 99, eu fui o jogo comprar 3-2. ingresso pra galera e eu fiquei o dia inteiro no psil da Praça 7. Pra comprar. Mas é Até isso. pra sair de lá com um leque de ingressos. Pá, perfeito. Mas- Ó, aquele jogo do Vitória no Independência, teve a porrada, lembra? Teve Galvão. Fábio Costa. Fábio Eu Costa tava e o nesse Galvão. jogo, cara. Pregou um cara E na eu parede. tava nesse também, jogo pau com comeu, meus a colegas polícia. de faculdade. Meus colegas de faculdade. Ney, você conhece? Marconi, Também conheço. Conheço os Marconi, você dois. conhece?
Daniel Seabra, você conhece? Olha só. E a gente ia em Conheço todos os todos jogos. eles. A gente joga de Atlético e América e Cruzeiro. Porque na turma tinha de todos os times, né? Sim. Então a gente ia. Às vezes matando aula, às vezes em dia que não tinha aula, a gente ia pra curtir o jogo e tá. E esse jogo de Vitória eu tava. Aí quando começou a confusão, eu fui embora. Eu não ainda bem, porque a confusão foi pra arquibancada, sabe? Foi pra arquibancada, a Desceu polícia o rodo começou a descer na galera. o cacetete. Nessa parte eu já tinha ido embora. Ainda bem. Assim, cara, eu fui muito jogo, eu não sei. O Galvão ali teve uma atuação muito importante ali, senão o Fábio Costa, ele era bom de porrada, ele ficou ali, ele saiu descendo o poete ali. É. E é isso mesmo, 99 e 96 são dois jogos muito marcantes, né? Porque igual você falou, em 96 contra a Portuguesa, Mineirão completamente Lotado. empapuçado. E a gente tinha chance de chegar, né? E aquele ali tinha chance, o Grêmio acaba sendo campeão, vencendo a finalíssima no antigo Olímpico com 1-0, gol do Paulo Nunes? Ayrton. Foi do Ayrton? Eu não lembro. Não lembro mesmo. É Ayrton. isso. É, Eu lembro que Paulo chutando Nunes uma e Reinaldo bola- foram os artilheiros. Ayrton. Ayrton, quer Ayrton. dizer, Ayrton. Tinha jogado no Flamengo e tudo mais. E em 99 o Atlético chega na final contra o Corinthians, mas durante o ano, durante o campeonato, o Atlético enfia 4-0 no Corinthians no Maracanã, Maracanã. e eu tava no Maracanã. Isso eu não fui. Os jogos fora de casa eu não viajava pra assistir o jogo, né? Mas os jogos em Belo Horizonte eu ia em todos. Eu, na verdade, estava em Petrópolis, que a mãe dos meus meninos é de Petrópolis. Eu peguei um ônibus de carreira, desci sozinho no Maracanã, vi aquilo ali e voltei para Eu Petrópolis. gostava demais, cara. Eu tenho muita saudade dessa época, assim. Às vezes as pessoas falam e a gente fala com certo saudosismo do Mineirão antigo. Perto de hoje, era difícil pra caramba, porque pra entrar era complicado, pra assistir o jogo era complicado, era mal iluminado, era sujo. Uma cheio de- semana dormindo na fila. assim, Parava o carro, pagava em duas termos vezes. de comodidade e conforto, era uma porcaria. Mas, sei lá, cara, tinha um clima. Mas a atmosfera tinha um era clima, outra, atmosfera. A atmosfera Cada bar era tinha o seu outra. tropeiro, né? Não era essa coisa padronizada de hoje, tudo mais. Então, assim, pô, eu não sei se porque a gente era mais novo também. Não, A gente mas a topava qualquer atmosfera parada. mudou Hoje, muito. hoje eu era acho que eu não muito bom. encararia esses desafios todos, mas na época a gente já topa toda hora, tava bom. Por que você acha que mudou tanto o perfil? Assim, não só do Atlético, do Flamengo, do Internacional, Do futebol Corinthians? em si. Cara, ficou muito caro. Eu né, acho pro que é torcedor, uma né? mudança em vários aspectos. Mudaram os estádios, essa As preocupação arenas, com né? conforto, segurança, acessibilidade e tudo mais. Que tinha que ter, porque também, assim, o pessoal enche a boca pra falar que, pô, 120 mil pessoas no Mineirão. Cara, 50 mil não viam o jogo, não. Porque era lotado pra caramba. Muito. Você não assistia o jogo direito. Então, assim, Mas você sentia, né? pensando no aspecto, por isso que eu falei vários aspectos. É. Né? Pensando na questão do chance de ver o jogo, sentar num lugar confortável, seguro, tudo mais, hoje é melhor. Mas eu acho que mudou o espírito, mudou o perfil do torcedor. O torcedor de hoje não passou por esses perrengues, então tem um outro tipo de comportamento. Eu não sei, cara. Eu vejo com uma certa pena, assim, mas eu acho que é inevitável também. Não sei. Eu acho também que não tem volta, mas eu você- sinto muita falta e o Geraldinho que era. Você falou sobre perrengues em dias de jogos, assim. Tem algum especificamente que te marca bastante, Cassim? Acho que perrengue é sempre uma história boa, cara. Cara. Que não vai ser eu já aquele fui- perrengue que no final deu certo. Deve ser muito importante isso. Já me vi em meio à briga dos outros. Então, você tá passando, de repente tá tendo porrada, você tá no meio, você sobe um tapa aqui, já aconteceu isso comigo. Já fui roubado, nem assaltado, já fui roubado algumas vezes, tirarem coisa do meu bolso. Mas esse perrenguinho, né, cara? Eu acho que torcedor raiz e das antigas já passou por isso e nem liga pra essas coisas. Não tem nada assim de muito específico. Essa que eu te falei, pô, acabou a gasolina no meio do caminho, paramos o carro na quebrada, saímos correndo, isso é um perrengue. É verdade, Não deixa de ser. Sair encharcado, copo de xixi, eu já vi vários. Para alguns isso é pouca coisa, é um perrenguinho. Não, é A Copo de gente- xixi é Talvez pro perrengaço. torcedor de hoje você perrengue pra caramba. Você fala esse negócio que é absurdo. Na época era bem comum, né? Meu pai gostava de ficar em cima, cara, quando era moleque, pra não tomar justamente a copada de xixi lá embaixo. Eu falo, Eu Thiago, vamos tomei ficar lá em cima. eu tomei muita copada, mas não abria mão da geral, que realmente adorava ter Eu a não liberdade gostava da de estar na geral. Eu não gostava, a porque eu geral não a gente tinha conseguia ver o jogo. dificuldade de ver o jogo. Não conseguia Mas ver o depois jogo. você acostumava
ali, né? O problema é que as placas... gostava de ver o jogo. O problema é que as placas de publicidade, elas foram só aumentando, né? Então... A questão da geral é que ela era realmente acessível. Você pagava... Se existisse geral hoje, não tivesse esse tanto de coisa, se tivesse geral hoje, você ia pagar R$2, R$5 pela geral. Mas era o preço, o princípio era esse. O princípio era Paga pouco pra ver pouco. Exatamente. Mas a emoção era diferente. Tinha umas figuras folclóricas, né? Era legal. Eu gostava justamente de acompanhar o Bandeirinha ali, né? Quando era clássico Atlético Cruzeiro, o Bandeirinha corria ali do nosso lado, né? Do Aí você ficava pra lá e pra cá? Correndo, você fazia igual aquele torcedor do América? São Grosso, você com o chapéu ficava na Independência pra lá e pra cá, ficou até famoso, cara. Mesma coisa. Marcava o Bandeirinha. E vinha com dele isso. Mas me falou uma coisa, então você voltou para Belo Horizonte. Negócio TV Horizonte, você estava lembrando. Timaço, hein? Pois é, aí eu comecei a trabalhar no jornalismo. Como estagiário na TV Horizonte, era um programa de variedades da tarde, assim, prestação de serviço. Tinha um programa de esporte meio-dia, que era um programa do Marcos Russo. Era o Marcos Russo, Reinaldo. Marcos Russo, Reinaldo, Jaci Carvalho, Wagner Augusto, uma galera lá. E eu comecei, eu fazia faculdade à noite. Aí eu ia pra TV Horizonte mais cedo, para ficar na resenha com esses caras e ficar e me oferecendo para ajudar na produção. Aí ajudava aqui, ali, uns contatos, pô, liga para fulano, tenta agendar, assim, de bobeira. Não ganhava para isso não, mas tava lá. E isso aí foi muito bom, porque eu fui travando um conhecimento, um contato com essas pessoas. E aí, criando esse relacionamento. E existia um programa de esporte na Rede Minas, que era o Jogada de Classe, que era o Orlando Augusto, Som Salvador e Marcelo Oliveira. Esse programa saiu da Rede Minas e foi para a TV Horizonte, só que o Som Salvador e o Marcelo não foram. E aí o Orlando montou um time que era ele, o Vili Gonzer, Alberto Rodrigues e o Luiz Carlos Alves. Olha só! E aí eu já conheci o Orlando porque na década de 90 eu fazia um programa de música com a minha irmã na Rádio Alvorada, um programa de blues e rock. Isso antes? Antes. É mesmo? Programa de blues, chamava Blues in the Night, gente, semanal. Sabia, só música bacana e tudo mais, a praia que eu gosto, né? E o Orlando era um músico da noite até hoje. Até hoje ele é. E ele começou a ligar, eu gosto muito de blues, gosto de jazz, gosto de rock, eu comecei a ficar amigo dele. E aí, um dia que ele estava lá na TV Horizonte, negociando a ida dele do programa, ele me viu. Aí ele me chamou, eu falei, tô trazendo o programa pra cá. Eu falei, se estiver precisando de alguém aí para ser repórter, eu tô na área, tô lá. Ele falou, beleza, vou lembrar. Quando ele fechou o contrato com a TV Horizonte, ele me chamou. Você precisa ser o repórter e o produtor do programa. Eu e a Ana Paula Damasceno, que era a menina que ele tinha trazido. E aí eu comecei, cara. Eu nunca tinha feito reportagem de rua, eu nunca tinha feito produção de esporte. Eu fazia produção de cidades, variedade e tudo mais. É legal do Orlando que ele lançava muita gente, né? Cara, lançou muita gente. Isso foi muito bom pra mim, porque aí eu comecei a cobrir Atlético, Cruzeiro, América, Minas Tênis Clube. De 2001 até 2004, quando eu vim pro Atlético, eu fazia tudo. Aí na casa eu comecei a apresentar um programa de entrevista, trabalhei um tempo no Hoje em Dia como repórter, eu não tinha horário para nada, cara. Eu passava de 6 da manhã à meia-noite por conta disso. Mas foi legal pra caramba. E aí, nesse caminho aí de ficar conhecendo as pessoas, ir nos clubes, entrevistar todo mundo e tudo mais, eu comecei a conhecer muita gente. E aí o Domênico, em 2004, numa conversa assim, sobre outro assunto, liguei para ele para falar de Atlético, pedir alguma coisa. Ele já estava no Galo? Já estava no Galo. O Domênico, eu conheci ele era repórter do Lance. Sim. Mas ele foi uns 3, 4 anos antes de você? 1 ano, 2 anos? Ele foi pro Atlético em 2001. 3 anos antes. 3 anos antes. 2001, se eu não me engano. Acho que foi na época do Nélio Brandt. Antes dele, na época do Nélio Brandt. Antes dele, o assessor era o Silas Scalioni, irmão do Silvio. Sim, que é pai do Betinho. Do Betinho. O Silvio é pai do Betinho do são gêmeos, né? O Paulinho Vilhena chegou a trabalhar lá também. O Paulo Vilhena trabalhou já com o Domênico. Tá. E o Paulo Vilhena trabalhou uma época, ele saiu e entrou no lugar dele o Caio Ziller. O Caio Ziller era comentarista da Band.
do programa lá do Flávio Carvalho, Chico Maia, Sim, de Mara. tradicionalismo ali, Ele Minas Esporte. era comentarista ali e foi pro Atlético. E aí em 2004, o Caio, ele estava saindo da assessoria para uma outra área no Atlético, mais próximo do marketing. Ele é um cara que viajava muito, falava fluentemente várias línguas, então ele começou a se utilizar para outras coisas. E o Domênico me chamou. Aí eu larguei a TV e vim trabalhar no Atlético. Na época era só o Domênico, o Emerson, O Emerson faz um trabalho fantástico. e o Vicente Ribeiro, que era repórter do site do Atlético, tinha acabado de lançar. Encontro site do muito com Atlético. ele, um abraço pro Vicente, que agora tá um viking, tá Vicente bonitão, virou outra figura. cabeludão, Vicente mesmo. era o cara, bicho. Bota. Você que escreve muito no computador, Vicente era o cara que eu nunca vi igual. Ele escrevia em escala industrial, cara. Ele sentava e Ele é inteligentíssimo. marretava, bicho. Ele escrevia 15 matérias em 10 minutos. Sensacional. Isso é legal É impressionante a capacidade Fenômeno, dele. fenômeno. Você sabe que ele é sobrinho neto, salvo Do engano, Zé Vicente. do Zé do Monte. Zé do Monte. Zé do Monte. Zé Vicente, nada a É, ver. Zé do Monte, Zé sei, do Monte. sei. Ele entrava. O Zé do Monte é lendário É. jogador do Atlético, né? E ele sobrinho, era. Não é isso? Exatamente. É. Inclusive, quando eu entrei no Atlético, logo ele me contou essa história. Ele tinha uma ligação com o clube. Aí passou um tempo, o Vicente até saiu. Ele foi trabalhar no site do Estado de Minas. Isso mesmo. Que eu não sei se desde o início era Super Esportes, eu não sei como é que era. E aí a gente trouxe o Naves para trabalhar com a gente. O Naves trabalhava Zé Luiz Naves. em outro gente lugar. boa. Gente boa pra caramba, tá Demais, lá até hoje. tá lá até hoje. Cara top, Pai do top, Raí. super competente. E aí, cara, tô lá desde então. Começamos, éramos 4. O celular era só telefone. Sim. E mesmo assim não era pra abusar. O computador era o 486, 586. Como é que é esse Sei lá. computador antigamente, né, cara? Fax. A gente passava as notícias por fax. Sim. Eu lembro direitinho, Caraca. cara, quando eu tinha que anunciar alguma coisa, anunciar uma contratação, anunciar alguma entrevista coletiva, sentava eu e o Domênico falava assim, ó, eu ligo para os repórteres de rádio, você liga para os repórteres de TV. Eu ligo para os de jornal, você liga para os... Não tinha site, não tinha blog, não tinha nada disso. Então a gente passava o dia no telefone fixo ligando, ou para a redação, ou para alguns que já tinham celular. Ó, fulano, amanhã entrevista coletiva às 11 horas com o Ricardo Guarantes. Ó, o Atlético tá trazendo o fulano de tal para ser treinador. A apresentação era tudo Caraca, assim. velho. Então, assim, o último era o último a saber, literalmente. Literalmente, Como não existia rede social nem nada, minimizava isso. Hoje, se eu ligo pro Thiago e falo assim, Thiago, entrevista amanhã às 11 horas com o fulano. Quando eu vou ligar pro segundo, o Thiago já soltou no Twitter dele. Aí já... É instantâneo, né? então Mudou hoje demais. a gente já avisa todo mundo no grupo de WhatsApp, né? Exato, sei como é que é. Antigamente não, cara. Era ligando pra galera e a gente ligava pros principais veículos e os jornalistas principais, aqueles que tinham muitos anos de cobertura. No caso era o Roberto Abras, a Kelly no Estado de Minas, que já estava substituindo Kelly o Paulo Cristina. Celso, que já estava parando. Né? O Clésimo, hoje em dia, e assim Clésimo. vai. E, pô, era legal, cara. A Era sala legal. da assessoria era subir a rampa ali Era uma da salinha nossa sede pequena. Lourdes, passa aquela porta aqui do Segundo lado andar da esquerdo. sede. Eu lembro de ter ido lá em alguma circunstância, alguma situação. Né? A sala cabia 4, 5 pessoas. Era uma estrutura muito Cara, mais até porque enxuta, a né, comunicação na época era assessoria de imprensa e o site. Não tinha mais nada. Era só assessoria de imprensa e o site. O site tinha matéria, o site tinha comentários nas matérias, inclusive. Eu ajudava na moderação. Que a galera, desde aquele tempo, a galera já entrava pra xingar. Isso é impressionante. Ninguém entra pra elogiar, né, cara? Não, ninguém entra pra elogiar. Aí a galera entrou pra xingar e tudo mais. Então eu ficava ali apagando. A gente ficava. Eu tinha que ficar monitorando. Entrou um comentário, xingou, pum, apaga. Xingou, apaga. Ele tinha que ficar uma pessoa por conta disso. Muito louco, né? E nesse período como assessor, Cassinho, qual foi, assim, talvez o maior desafio que você enfrentou à frente do Galo? Tem alguma coisa que te lembre, você volte ali no tempo e fala, cara, isso aqui vai ser difícil de lidar? Seja com o repórter, Cara, seja com o jogador, com qualquer coisa. Tem vários desafios, né, cara? Assim, primeiro, que eu acho que é um desafio que existe até hoje, mas naquela época talvez fosse um pouco maior, é você se inserir no meio do futebol sem parecer um estranho no ninho.
Porque é comum, quando você entra no meio do futebol, você tem um deslumbramento. Você está ali perto do jogador, você está ali com acesso a informações e notícias que, de repente, não são públicas. Você está ali com uma facilidade de estar em ambientes e momentos que o grosso do torcedor, ou das pessoas gostariam de estar. Então, o primeiro desafio é você entrar nisso aí sem se perder no deslumbramento, na falta de descrição, na falta de cuidado. É muito difícil isso. Isso é um primeiro desafio, que é um desafio que existe até hoje, mas naquela época era até mais, principalmente para mim, que não tinha nunca trabalhado do lado de lá do balcão. Sim. Ou eu trabalhava do lado de cá, entrevistando, fazendo matéria, muitas vezes adotando um tom mais crítico. Então, de repente, eu vou encontrar com pessoas que, em algumas vezes lá atrás, eu talvez tenha criticado, tenha feito algo que desagradou e tudo mais. Então, esse era um desafio. O outro desafio é tentar criar alguma forma de aproximar, nem a assessoria, mas aproximar o clube, o futebol, do torcedor e da imprensa. É esse meio de campo que requer uma habilidade. Acho que a minha experiência como repórter ajudou muito, porque eu entendo o lado do repórter, eu sei a dinâmica, a necessidade de horário, de pauta, de tudo mais. Isso facilita na hora de tentar mediar as coisas. A gente aprende a tratar as informações de uma maneira tal que possa ser passada para o público sem ferir a parte de dentro, a parte de cá, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, isso sempre é um desafio. E o desafio que eu acho que é principal para todos nós que trabalhamos com comunicação é o desafio de lidar com as pessoas, gerenciar as relações, os relacionamentos, porque é muito difícil trabalhar com gente, né? Não é fácil. Tem que haver habilidade. Ainda, né? mais num meio em que as emoções estão sempre afloradas e elas direcionam o comportamento das pessoas. Então é muito complicado lidar com isso. E é uma montanha-russa, né? E é uma montanha-russa. Então os desafios maiores para quem está trabalhando dentro do clube, e que foram os que eu senti mais no início, foram esses. E passar a frequentar o dia a dia do futebol, tratar com os jogadores, tratar com o treinador, tratar com o dirigente, entender as coisas que a gente fica sabendo, o que pode, o que deve, o que não pode, o que não deve. Tudo isso é muito complicado. O Domênico é um cara que já tinha um domínio sobre isso, sempre me deixou muito seguro com relação a isso. Eu sempre entrei muito devagar e mesmo assim já tive os meus problemas ali dentro por conta disso, por não saber lidar com uma coisa ali, com uma coisa aqui, tratar a mão um jornalista aqui, outro ali, não saber conversar com jogadores de determinada maneira. Então, assim, são desafios diários que a gente tem até hoje. Hoje eu acho que eu tiro de letra a maioria, mas a gente está sempre aprendendo e está sempre redobrando os cuidados. Eu lembro que eu trabalhei a massa do Galo passando aqui na Rua do Ouro, o pessoal geralmente passa gritando Galo, claro, aqui com essa associação toda com o Atlético que o Salomão sempre teve, mas eu trabalhei junto lá em 2008, quando eu saí do Alterosa Esporte. Sim. Houve um convite através do Domênico, que eu fui repórter da TV Galo. E o Domênico, eu pensei, ele tinha muita confiança em você e você ajudou muito ali. Foram quantos anos nessa parceria ali dentro do Atlético? Assim? Porque eu fiquei lá de 2008 a 2010. Inclusive, logo depois que eu entrei, um mês depois, então, acontece o impeachment, acontece a invasão da sede, a galocura entra na sede e quebra a sala da presidência inteira. A gente havia saído para almoçar ali embaixo, no negócio da vovó, não sei, um restaurante que subia uma escadinha ali, descendo o Olegário Maciel à direita, e quando nós voltamos para a sede, era Aimorés, né? A sala da presidência totalmente destruída. Isso foi em 2008. Agora, quanto tempo foi? Aí, claro, né, a gente vai também aprendendo a fazer, logo depois o Calil volta, tem a eleição e tudo mais. Mas eu digo o seguinte, foram quanto tempo junto com o Domênico ali, até o Domênico sair em... Cara, desde que eu entrei, né? O Domênico saiu em 2021, né? 20 para 21. Assim... no começo só ele viajava, mas depois você já começou a viajar, né? Não, eu até assim, ele sempre fez 90% das viagens.
Mas eu fiz várias viagens, inclusive no ano que eu entrei. 2004 eu já fiz algumas. A TV Galo, que hoje chama Galo TV, Sim. é um projeto assim, de insistência do Emerson Maurício. Do Emerson. O Emerson Ele sempre quis fazer, mas assim, era difícil emplacar a ideia porque tem um custo, tem toda uma questão de aquisição de material, equipamento, etc. Mas ele conseguiu. O Calil naquela época falava que marketing, não sei o que, era bola na casinha. Como, o Emerson conseguiu. Eu acho que na época ainda era o Ricardo Guimarães o presidente. Ele conseguiu autorização, e aí o Domênico comprou a ideia, obviamente, Sim. da implantação da TV Galo. Eu fui o primeiro repórter da TV Galo. Ah, é? É mesmo? Olha só. Eu fazia as reportagens. Mas eu, naquela época, eu já não queria muito fazer aquilo. Eu sabia fazer reportagem de TV, porque eu vinha de TV. Eu quebrei o galho, mas eu falava assim, pô, não é o que eu quero, até porque eu acho que em alguns momentos me atrapalhava nas outras funções. E aí, assim, é tanta coisa que acontece que às vezes a gente se confunde. Eu não lembro se a gente trouxe, na época, a Sônia Mineiro, se eu não me engano. Ela foi. Sônia foi na A minha Sônia época, foi, eu acho. foi antes de você. Foi antes de mim. Eu não sei se antes da Soninha já Dudu tinha e a alguém. Laurinha Abreu, Laura Abreu. O Dudu. Dudu É e a isso, Laura Abreu. o Dudu foi contratado e foi um tempo repórter, mas ele também não era a vibe dele, não. Dudu Galo doido. Dudu Galo doido. E a Laura Abreu, ela entrou como estagiária. E ela não tinha muita experiência de TV. Ela trabalhou uma época participando dos programas do Afonso Alberto. Sim. Mas ela não tinha experiência de reportagem de TV. Então ela teve uma certa dificuldade no início. Então eu ajudava ela em algumas coisas. E aí depois veio o Dudu. Aí nesse tempo depois veio a Soninha. E logo depois veio você, né? Exatamente. E eu não sei se o Guilherme... O Guilherme já estava lá também. O Guilherme veio antes de você. A Soninha. Guilherme da Assunção? Guilherme da Assunção. mesmo. E a Soninha foi ela que contratou o Guilherme. E o Guilherme começou a ser o repórter principal. E a TV Galo veio desde esse tempo, sabe? Sempre tentando ocupar um espaço, fazer uns conteúdos legais, fazer umas coisas, até chegar no que hoje é Galo TV. Depois que o André chegou também, ele deu uma impulsionada muito boa nisso. Né? A Galo TV hoje ela tem um espaço maior, ela tem uma grade maior, ela tem mais gente trabalhando. Então, assim, houve uma progressão aí. Eu tenho acompanhado e tenho gostado muito do que está sendo produzido, né? Boa. A gente está sempre tentando criar alguma coisa, cara, porque é difícil você fazer conteúdo de clube que atenda a expectativa do torcedor, que atenda, que você consiga lidar com a concorrência também. E a gente tem algumas vantagens que outros não têm, que é o acesso aos jogadores, acesso aos bastidores. A gente consegue oferecer para o torcedor aquilo que os outros não oferecem, principalmente depois que a imprensa parou de entrar no CT. E aí hoje a Galo TV, ela que leva a imagem do Atlético para todo mundo. Cara, tem um desafio que eu acho genial, que são os jogadores jogando a bola no golzinho. É legal, pô. Essas coisas é a turma de criação lá, cara, porque também eles ficam observando tudo que tem nas TVs de clube do mundo inteiro. Então, qualquer ideia bacana, pô, vamos fazer aqui, e outras que outros não fizeram, a gente faz. Isso é legal. E nós temos alguns talentos ali, algumas sumidades, né? Que é o caso, por exemplo, do design. Não, o Zé Augusto é fenômeno. Zé Augusto é fenômeno, Zé né? Augusto é Messi. Eu acho o Felipe Ribeiro também muito bom. Eu tô falando assim, do design, Zé Augusto é Messi, cara. Que é isso. Como é que funciona? Como é que tá esse organograma hoje em dia, Cássio? Porque naquela época o Domênico era diretor de comunicação, e você fazia parte da diretoria de comunicação como braço direito do Domênico, né? Na assessoria de imprensa. Da assessoria de imprensa, desde sempre. Agora, com a chegada do André, como é que está essa parte de comunicação do Atlético? Ele fica mais com a parte institucional? Assim, quando o Domênico saiu, o departamento de comunicação já era bem grande, com uma equipe de rede social, uma equipe da TV Galo na época, né? Uma equipe que cuidava de uma parte mais institucional. O Emerson era um cara que gerenciava isso tudo. Muito bem, sim. E eu ficava mais na parte do futebol, mais na parte da assessoria com o Domênico. Mas é porque o Domênico, ao tornar-se diretor de comunicação, ele ficou muito mais próximo da diretoria, muito mais próximo de outros assuntos. Esse dia a dia do futebol ficou muito comigo. E aí eu trouxe até o Guilherme para trabalhar. O Guilherme saiu da TV e veio trabalhar com a gente na assessoria. Aí depois o Domênico até virou diretor de futebol 2 vezes. Então eu fiquei
meio que responsável mais por isso. E quando o Domênico saiu e veio o André criou, ele dividiu mais as áreas. Então, para cada área, ele colocou um gestor. Então, na área de redes sociais tem um gestor, na área de TV tem um gestor, na área institucional tem um gestor e na área de imprensa tem um gestor. Isso facilita para a gente, além de ter sido um crescimento dentro da empresa, né? Além de ter sido uma valorização e um crescimento dentro da empresa, isso facilita para que a gente tenha autonomia para tomar decisões, para estabelecer caminhos a seguir, sem que a gente precise ficar o tempo inteiro dependendo da palavra do diretor. E me fala uma coisa, é importante dizer que o Emerson Maurílio, que idealizou e capitaneou durante tanto tempo, com muito brilhantismo, ele passando uma ambulância e um carro da polícia. Estamos aqui, né, Salomão? Exatamente. Mas aí, Cacildo, ele fica responsável hoje em dia pela preservação da memória, né? Que sempre foi um trabalho abnegado, que a gente merece valorizar demais, né? Cuidando do museu, dessa implantação do museu. Não é só cuidando da preservação da memória, coisa que ele sempre fez e faz muito bem. É porque o Atlético tem um projeto de construção do museu, do memorial, lá na Arena MRV, já tem um espaço para isso, mas isso demanda um estudo, demanda assim, um investimento muito alto. E para se ter esse investimento, o Atlético tenta uma captação via lei de incentivo à cultura e tudo mais. Então, isso é muito trabalhoso, porque você tem que ser muito pormenorizado, detalhado, tem que ser feito um documento com 200 páginas, tudo muito bem explicado. Então, o Emerson hoje está muito concentrado nisso. E esse dia a dia de rede social e TV Galo fica com os outros. No caso, hoje é o Igor Costoli e o João Aires. E o Emerson tá por conta disso, porque isso é uma coisa muito importante para nós. A gente tem um museu e a gente não quer ter um museu e você tem lá uma salinha, outra salinha, uma taça, duas taças. A gente quer fazer um negócio top. De primeiro mundo mesmo, a altura da história do Atlético. E aí, com tecnologia, com uma série de recursos. E para isso você precisa ter um investimento que é alto. Eu tive lá com ele recentemente lá na sede, e eu sei onde fica o QG dele ali, né? Naquela parte que é o estúdio ali. É impressionante, Thiagão, a quantidade de tarefas, de funções, de responsabilidades e de planejamento, o trabalho que dá para fazer isso. Realmente, para você ter ideia, ele está digitalizando documento desde quando eu passei pelo Atlético em 2008. Isso toma muito São 16 anos digitalizando documento, preparando um acerto, sabendo o que vai entrar, o que não vai entrar, como é que vai ser. Ele não deixou de continuar colaborando com o conhecimento que ele tem, que é também absurdo, nessa área de tecnologia, nessa área de rede social. Ele é um cara que domina muito isso, ele entende muito bem a leitura desses números e tudo mais. Ele continua colaborando com isso, mas a tarefa de gerenciar e cuidar disso já não é com ele, justamente para que ele tenha condição, tempo para fazer esse projeto do museu, que a gente não tem ainda uma perspectiva de quando, mas a gente gostaria e batalha para que seja o quanto antes. Ô Cassinho, nesse período seu de Galo, eu sempre vou te perguntar essas coisas assim, se ficar difícil demais, fica à vontade para não responder. Teve algum jogador que deu mais trabalho em termos de ter que lidar com a imprensa, em termos de ter que proteger a imagem do cara? O que você achar melhor de contar? Cara, sempre tem, né? Você tem um jogador que é tranquilo, você tem um jogador que é chato, você tem o Vitão que teve aqui quando o jogador tranquilo. O Vitor é tranquilo. Você tem um jogador que não gosta de dar entrevista, e o cara é legal, mas ele não gosta de dar entrevista. Você tem um jogador que adora aparecer. Você tem um jogador que dá problema extra-campo. Você tem jogador que não dá problema extra-campo. Então, assim, lidar com todos esses jogadores até não é... Parece simples e não é. Talvez por isso eu esteja há tanto tempo no Atlético e outros assessores de outros clubes estejam há tanto tempo nos clubes, porque não é fácil você lidar com isso. Não. Lidar com e eles terem a confiança e você ter a liberdade de falar. Então, tudo é muito complicado. E existem casos e casos. Então, você tem um caso do Ronaldinho, por exemplo, que era um cara que eu nunca vi assédio igual por nenhum ser humano, onde quer que ele fosse. Eu também não. E assim, era difícil lidar com isso. E não era um cara que gostava de dar entrevista, mas quando ele veio para o Atlético
O Calil colocou, não, as entrevistas, quando na cidade do Galo, as coletivas são obrigatórias. E escolhidas pela imprensa. Então você tem que fazer. Então o Ronaldinho, no início, ele tinha uma resistência em fazer, mas ele fazia, porque o Calil, ele tinha um respeito muito grande pelo Calil. Mas a imprensa começou a abusar também. Era todo dia, né? Todo dia, a gente estabeleceu um critério. O jogador é escolhido pela imprensa, 2 jogadores davam entrevista por dia. Eu lembro disso. Eu tava nessa. Já foi 4. No início eram 4, depois 3, depois 2 escolhidos pela imprensa por dia. E a gente comunicava na hora. Não existia uma escolha prévia. A imprensa entrava no CT, eu fazia a votação, eu comunicava o jogador depois do treino. Aí, Ronaldinho. Aí, segunda semana, Ronaldinho. Terceira semana, Ronaldinho. Quarta semana, Ronaldinho. Quinta semana, Ronaldinho. Aí, cara, o Ronaldinho começou a... vou não. E eu comecei Domênico e eu, né? A gente começou a argumentar com o jornalista. Falei, pô, gente... deixa o Ronaldinho para quando for jogar contra o Flamengo, uma Libertadores, quando for jogar um jogo menor ou um jogo de menos apelo, deixa o cara. Porque todo dia que vocês vão perguntar o quê pro cara? É o mesmo assunto, todo dia. No primeiro momento, a galera não gostou. É como se a gente tivesse assim, cerceando o direito de escolher. Mas aí entra o jeito de falar, né? Sim. A gente chama a consciência. E aí a maioria topou. Então, com o passar do tempo, o Ronaldinho passou a falar menos. Ao mesmo tempo em que ele também sempre tinha os casos extracampo. A galera queria falar com ele uma foto das mulheres peladas lá na piscina. Eu queria falar com ele de uma ação, não sei das coisas. Era difícil. Sempre que envolve assunto extracampo, é difícil para o jogador. E é difícil para o clube. Porque você vai ter o seu atleta exposto de uma maneira... às vezes até covarde, às vezes até cruel, né? E você está expondo a marca do clube, é um assunto negativo. Então também é uma tarefa nossa tentar minimizar isso. Então o jogador, se ele chega atrasado, se ele brigou com alguém, se ele teve uma noitada, se ele tem um caso aí de justiça, para nós não é interessante. Bate o carro, alguma coisa. Para nós não é interessante que o cara dê entrevista. Aí a gente começou a tentar controlar isso. Assim como para alguns jogadores, ele achava ruim do nada. O time perdeu, ele é relacionado para ele. Mas por que eu? Tudo isso é difícil. Administrar isso é complicado. Então, assim, eu não tenho um caso específico para eu falar, porque assim, eu tenho vários casos. Eu não quero expor também. Eu não exporia ninguém. Mas a gente já teve... Tudo isso que eu estou falando aqui, esses casos a gente já teve. Jogador teve festa no apartamento, jogador bateu o carro, a mulher acusa de agredir, deve pensão. Teve coisa de assim, vamos nos preparar para um problema que nunca vazou para a imprensa? Várias vezes. Várias vezes. Já teve coisa Isso que é a legal. gente se preparou e chegou na imprensa e a gente já estava preparado. Já teve coisa que a gente não estava preparado e do nada surge, e isso é foda. Esse é o pior. Porque aí não te deu tempo nem de tentar montar uma contornar de alguma estratégia, forma, saber de como montar vai uma fazer. estratégia. E tem coisa que a gente se prepara, a gente fala assim, nossa, isso aí vai dar uma polêmica, e ninguém aborda. A gente até olha um pro outro e fala, cara, que a imprensa é doida demais. É possível, ou porque não tomou conhecimento, ou porque não deu bola. Exato. Surpreende. Assim, eu não posso ficar citando caso. Eu gostaria, não, imagina, mas não posso. fica numa boa. Agora, pro pessoal que está nos acompanhando, Azil, quando tá tendo a coletiva ali, agora com o Gabi Milito, né, que está fazendo um grande trabalho, você percebe que na hora da coletiva você está ali, né? Esse papel é de fato muito importante, né? Primeiro para colocar a par o treinador ou o atleta que vai estar ali concedendo uma entrevista coletiva de uma determinada situação, e isso também eu imagino que seja para, como quem diz, eu não digo pautá-lo, né? Você não tem como pautar um Filipão, por exemplo, né? Não fala isso e isso é tal. importante, você tocou num assunto legal. Assim, é tarefa nossa, é obrigação nossa, com todos os entrevistados, seja ele jogador, dirigente, ter uma prévia com ele e fazer um briefing. Que hora que é feito esse quais briefing? são os assuntos Quando ele está que saindo do vestiário em direção à sala? Depende do contexto. Uhum. A gente precisa ter um briefing antes. Os assuntos serão abordados isso. Esse assunto aqui, não dá para fazer isso com todo mundo, né? Sim. Mas na medida do possível... Filipão, por exemplo, eu imagino que não dava. Na medida do possível, a gente
ou orienta ou sugere que se fale de determinada forma, ou que não se diga nada, ou saia do assunto e tudo mais. Tem gente que é mais tranquilo, sabe lidar com isso, pensa antes de falar, ou é o suficiente, a gente não consegue. Mas, obrigatoriamente, nós temos que antecipar o máximo possível para o entrevistado o que vai ser abordado. Isso não é só pensando em lado negativo, não. É pensando para o cara ter a condição de já, ali durante a conversa, ele já ter algo para responder. Para ele não ser pego assim do nada, de repente, por uma questão. É claro que a gente não tem o poder da adivinhação. E assim, numa entrevista que tem 6, 7, 8, 9, 10 jornalistas, tem sempre uma pergunta que a gente não faz ideia. Mas entra também a sua experiência nisso, mas né, você sabe mais ou menos o que o jornalista vai perguntar. Experiência. Então, assim, a gente vai levar um jogador para a coletiva, a gente já fala quais são os temas que tem sido pauta no noticiário, o que eles vão falar, o que eles vão perguntar, o que eles devem perguntar. A gente não fica dizendo o que ele tem que falar. A gente sugere em determinadas situações algo falar. Eu particularmente não gosto de falar, você tem que falar isso, isso, isso. Eu não gosto. Primeiro porque eu acho que eu não estou tratando com um cara imbecil. E segundo porque eu não quero tirar a naturalidade do cara. Então, muitas vezes a própria imprensa acha o cara foi muito bem pautado. Ele foi bem pautado porque ele já sabia que o assunto viria. Mas ele não foi pautado no que dizer, a não ser em casos muito específicos. Com o treinador é mais difícil. Os treinadores, em geral, eles são mais autossuficientes. Os caras eles já dominam mais as situações ou acham que dominam. Então é mais complicado da gente brifar o treinador, em qualquer circunstância. Tem situações, por exemplo, que vocês acham o seguinte, não, o cara está sabendo disso, porque ele está no meio, ele está negócio. Por exemplo, me surge aqui, a questão do Filipão, que não sabia quem seria torcida dividida. Cara, assim... É um exemplo, como é que você vê aquilo? Filipão. Aí ele deu uma opinião dele, Vamos falar do Filipão. Filipão é um cara, 76 anos, técnico mundial. A última coisa que o cara hoje vai ver na televisão. Não, e a última coisa que ele vai querer social. É alguém no ouvido dele dizendo, você tem que falar isso, tem que falar aquilo, você tem que falar isso, aquilo. Não dá. Isso é impensável. Mas eu sempre conversei muito com ele. E o Akash Felliger, que é o assessor dele, que o Thiago adora, sempre conversou muito com ele. Você viu que ele percebeu minha cara? Sempre conversou muito com ele. Mas é um cara difícil, porque ele chega ali na hora... Quem a gente viu? O Akash, né? Não. Ficou maravilhoso. Eu me dou muito bem com o Akash e eu acho ele muito bom. Mas a relação é a relação, né? Mas o Filipão é um cara muito difícil, porque ele já viveu tudo no futebol e ele já tem um jeito de falar. E, diga-se de passagem, quando eu era repórter lá em 2001, eu entrevistei algumas vezes o Filipão como técnico do Cruzeiro. E era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Ele já chegava espanando. A gente ficava com medo. Então, assim, é o jeito dele. Não estou falando que é certo ou errado, não pode. Cara, é o jeito dele. E não vai ser agora, na idade que ele está, com tudo que ele já ganhou na vida. Ele vai mudar. Então ele tem a opinião dele, ele tem a posição dele sobre as coisas, ele tem o jeito dele de falar com a imprensa, ele tem o jeito dele de tratar as situações que, na maioria das vezes, a gente discorda. Depois a gente conversa com ele, a gente falava com ele, fala, não, realmente, mas eu tava de cabeça quente. Mas aí o cara chega na hora, porque é o seguinte, cara, esse papo aqui tá legal, eu vim pra cá pra entrevista, tá legal, resenha. Entrevista pós-jogo, o cara tá ali, adrenalina, cheio de gente gritando, ainda mais agora no estádio, que a galera fica pertinho. Do lado. O jogo rolou, ou às vezes o resultado ruim, ou às vezes o resultado bom, mas não foi do jeito que o cara quer. Aí o cara chega no vestiário, o cara tem 10, 15 minutos, meia hora pra ir pra entrevista. Chega na entrevista, cara, o cara tá assim, tá de cabeça quente, tá puto, tá chateado, tá com preguiça, tá com dor de barriga, não tomou banho, tá com problema em casa, tudo junta naquele momento. Então a coisa mais difícil que tem é a entrevista pós-jogo, seja de técnico ou de jogador, o cara falar como ele fala no dia a dia, lá do CT. É muito difícil. Ou como tá aqui. Difícil pra caramba. Eu vou te fazer duas perguntas, né? O Domênico, igual eu te falei, teve aqui, falou do São Paulo e não poupou
críticas ao comportamento do Sampaoli no CT durante o período que ele esteve lá no Atlético, né? E, ao mesmo tempo, que eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa passagem do Sampaoli, falar do Milito, que é uma grata surpresa. A gente percebe as coletivas dele claras, esclarecedoras. Ele passa, o jogo é do perfil dele, né? E o Milito, a facilidade com que ele chegou, implementou o futebol dele. E você que convive nos bastidores, a alegria que tá, como o Atlético tá com um ambiente muito bacana, né, pessoal? Você que convive nessa... Cara, o Milito é uma figura espetacular. Espetacular. Cara bacana, cara... Gente boa, alto astral, tá sempre com a cara boa. Sempre sorridente, super educado, gosta da resenha, sabe? A turma dele toda. Parece que ele já tava aí há muito tempo. Parece que ele já tava aqui há muito tempo. Nossos. O estilo de jogo que ele gosta, casou com o que a gente gosta. Vocês falaram disso outro dia, ou hoje na TV, não sei. Casou com o que a gente gosta, com o que o atleticano gosta, com o perfil dos jogadores que a gente tem. Então eu acho que o Milito tem tudo para ir durante muito tempo aqui no Atlético, mesmo se acontecer de a gente atravessar uma fase ruim, as pessoas tiverem a paciência. Porque ele é um cara legal pra caramba, e não é só um cara legal, ele é muito bom treinador, muito moderno e muito antenado. O Igor Rabelo falou um negócio interessante na entrevista. O Milito todo dia inventa uma coisa legal no treino. Todo dia tem uma ideia nova, todo dia tem uma ideia interessante que anima os jogadores. Eu não estou falando de brincadeira, não, tá? De ter uma ideia de todo mundo brincar, fazer uma atividade lúdica. Não, é ideia de treino. Uma ideia de jogar, de posicionamento. E super elegante no dia a dia com ele vocês também. Ele é um cara criativo, ele adora futebol, ele é fissurado com futebol. Ele se sentar para falar de futebol, ele vai ficar 2 horas. O pessoal do Caracas foi lá no CT essa semana para treinar e pediram para bater um papo com ele. Ele recebeu a comissão técnica, ele ficou umas 3 horas. Essa semana... batendo papo e trocando ideia. Ele gosta, ele tem tesão nisso. Que legal. E você percebe isso na entrevista. Que legal. Cada resposta é 10 minutos. Eu fico apertado porque a gente tem limite. E cada resposta dele é 10 minutos, você já fica assim, putz, cara, não vai dar tempo da galera perguntar. Mas como é que eu vou cortar o cara que tá gostando do que tá falando? Ele explica tudo. Tudo. E super elegante, né? Ele explica até... respeitosa. Teve um dia que o Scarpa brincou comigo. O Scarpa falou assim, cara, dá um toque nele, ele tá entregando tudo no nosso time. De brincadeira. Ele falou, pô, tá entregando tudo. Porque ele explica tudo. Isso é o perfil do cara. A gente tá falando do Filipão. O Filipão é um cara legal pra caramba. O dia a dia dele é legal. Ele tinha um problema com a imprensa, acho, com a entrevista. Eu acho que é histórico dele. Sim. Mas eu gostava tanto dele, cara, e todos nós gostávamos tanto dele, que assim, eu sempre tentava ver o lado dele, sabe? Eu não gostava de quando ele era extremamente criticado e xingado, não, porque eu via o outro lado dele. Eu achei que as pessoas pegaram pesado demais por antipatia, porque ele também não era simpático. Aquele episódio, por exemplo, do desembarque vindo de Brasília no Campeonato Mineiro, inclusive você falou essa semana, é porque as gravações do podcast, hoje, por exemplo, é dia 31 de maio, né? Então, o Atlético, inclusive, classificado em primeiro geral do grupo, né? Contra o Caracas jogou aqui na terça-feira, ontem foi o dia seguinte e o Caracas foi recebido lá no CT. Então, só para contextualizar, aquele episódio chegando de Brasília é aquilo, né? Campeonato Mineiro, o time não estava rendendo, pressão, torcedor falando não sei o quê. É isso. E aí ele acaba... Você chega de viagem, estourando, no aeroporto, e o cara, às vezes o cara tá ali, o direito dele também. Mas eu acho que ele deu azar, cara. Eu acho que ele fez aquilo que outras pessoas fazem. Vai se fuder, só que aí o cara tava filmando, pegou ele falando. O cara tava falando com ele fez meio assim, eu acho que ele foi direcionado pro cara. Coloca o Alisson. É isso que eu tô falando assim, o cara tá ali, uma viagem cansativa, tá? A última coisa que ele quer é alguém ali. Mas talvez fosse outra pessoa, é ele. O Filipão é desse jeito. E deu azar porque o cara filmou, né? E gozado que lá em Brasília, bicho, tinha gente pra caramba na porta do hotel. E o Filipão ficou um tempão tirando foto com todo mundo e dando autógrafo. Então, assim, não era esse terror todo. Mas enfim. São coisas. Mas você falou do Sampaoli, deixa o Filipão falar. O Sampaoli. Cara, eu até me dei bem com o Sampaoli. E o que é se dar bem com o Sampaoli? Prof, tudo bem? Oi.
Bom dia, prof. Bom dia. Me dei bem com ele. Isso Eu chegava, você tá bem. Tá no Rio. Aí eu chegava de vez em quando, olha, eu consegui, olha, vou contar um negócio que é legal. O Tripa, todo mundo conhece o Tripa. Marcelo da Galo Tripa? Metal. Grande Da Tripa, Galo irmão. Metal. O Tripa me procurou um dia. Pô, Cássio, eu tenho o Galo Móvel. o Galo Móvel, o Metal Móvel lá, tem um carrinho, pô, de rock and roll. Eu sei que o São Paulo gosta de rock. Eu queria que ele me autografasse o carro. Pô, eu posso ir no CT? Qual a minha resposta? Eu falei, Sem chance. sem chance, cara. Tá doido? São Paulo, o cara não dá entrevista, vai fotografar seu carro. Ah, beleza. Eu troquei ideia com o São Paulo. Ah, São Paulo, tem isso. Ele, pô, que bacana. Tô aqui traduzindo, tá? Porque eu não consegui entender do jeito que ele falava, não. Não, que bacana, pô, vamos sim, vamos fazer sim. Eu falei, pô. Ela de lua, né, cacete? Aí, cara, eu falei, Tripa, vamos fazer. Vamos combinar com ele. Aí, cara, eu tô um dia lá na minha sala e o São Paulo vem. Quando é que nós vamos fazer o negócio do carro lá pra eu autografar? Eu falei, prof, o dia que você me falar, cara, pô, vamos fazer. Então tá. Foi ele que lembrou, ele cobrou. Então tá, marca aí e me fala. Pô, na mesma hora, cara, liguei pro Tripa, amanhã. Chega aqui com o Galo Móvel, amanhã que nós vamos lá. Pô, chegou o Tripa no dia, ele parou ali depois da guarita, porque não pode subir. Sim. Cheguei no Sampa, intimidade, né? Cheguei no Sampa, prof, o carro, falei em espanhol, tá? O carro tá lá embaixo, tá? Vamos lá? Ele falou, vamos. Descemos a pé, eu e o Sampaoli. Ele foi lá, entrou no Uno Mille lá do Tripa, autografou lá. Eu já deixei o meu lá também. Tirou uma foto com o Tripa, legal, ganhou meu. um bonezinho, tirou foto com o bonezinho, pô, Ou seja, parceiro. Isso é legal, bacana. isso é legal. Mas o São Paulo era assim. Com todo mundo ele era assim. Com todo mundo. Ele não conversava, mal conversava com o Alexandre Matos, que era o diretor na época. Ele era de. o Éder realmente era impedido de acompanhar. Não, aí o que aconteceu? Nos primeiros treinos do Sampaoli, a imprensa começou a dar o time. Porra, o cara treina no campo 1, a imprensa dá o time que treinou. O cara treina no campo todo, a imprensa dá o time que treinou. Lembra que o São Paulo chegou... Naquela época a imprensa ainda acompanhava os treinos. Não. O São Paulo chegou... Ele chega na pandemia. Ele chegou, uma semana depois veio a pandemia. A gente ficou 1 ou 2 meses sem atividade, voltou às atividades e tudo mais. Aí quando foi começar o campeonato, ele começou a dar os treinos mais táticos de formação de time. Aí teve um dia, um treino para um jogo, que vazou o time. Aí já ficou puro. Aí no outro jogo vazou o time. Aí ele falou, pô, tem gente mais aqui. Não quero ninguém no treino. Só quero a minha turma e quem é essencial. E aí, quem é essencial é assim, o cara que cuida da bola, um massagista, sei lá quem, pronto, o resto não é essencial. Porque ele já tinha um auxiliar técnico, ele tinha o treinador de goleiro, ele tinha não sei o quê. Então, não, tinha o treinador de goleiro, era nosso. Aí então o resto não era essencial, então não ia pro treino. Eu, Domênico, Éder, Lucas Gonçalves, Carlos Alberto, supervisor, Alexandre Matos. A gente não ia no treino, a gente não é essencial. Não é que ele não vetou, Alexandre tá vetado, você tá vetado. Ele só queria a turma dele. Entendi. Ou seja, ele vetou todo mundo sem particularizar, entendeu? Sim. Então, assim, nós não podíamos ver o treino, então a gente ficava lá embaixo. E me fala uma coisa, depois que Doido, né? E a escalação ele dava no vestiário para nós, né? Para o Carlos Alberto. Porque a escalação o Carlos Alberto entrega. Aí ele chegava no vestiário, o Andreato ia lá, o Carlos Alberto, anota aí. Fulano, titular, fulano, suplente, fulano, titular. A gente ficava lá, cara, anotando papelzinho. O Carlos Alberto me pedia ajuda, porque a gente tem que liberar a escalação 1 hora antes. O time chega lá faltando 1 hora e meia, 1h20. A gente tinha 20, 15 minutos para anotar, fazer a arte. mandar para fazer a arte, que a gente divulga, era uma loucura. Sim. Agora, aí não vazava. Ninguém acertava o time dele. E ele não dava, ele girava bastante, armava cada... Mas aí o ambiente não ficou legal. Não ficou legal. Porque, pô, eu acho que o cara não pode achar
E não pode achar que tudo que acontece ali é essa turma que vaza. Isso Exato. acontece em todos os clubes, no mundo inteiro. Às vezes um jogador Infelizmente. vaza, cara. Infelizmente, você tem 50 pessoas envolvidas no processo, cara. Aí se eu comento com meu filho comenta com o colega, já não ficou. O centro de treinamento ele é fechado ali na pandemia, em função disso, e não abre mais. Você acha que um dia vai voltar e isso impactou muito o trabalho de vocês no dia a dia? Como é que você percebe a atuação da imprensa hoje em dia e não pode mais cobrir treinos? Cara, é assim, eu já achava que era uma tendência, porque alguns treinadores começaram a fechar os treinos porque eles queriam fazer uma atividade tática e tudo mais, então no começo a imprensa entrava, ficava lá 15 minutos fazendo aquecimento, desligava a câmera e não podia ficar. Depois a imprensa entrava, fazia os 15 minutos, mas não podia ficar, tinha que ir embora. Cara, a imprensa começou a pensar o seguinte, porque eu vou despencar 40, 50 quilômetros para a cidade do lugar para chegar lá, fazer 15 minutos de aquecimento e ter que ir embora, eu não vou. Então a própria imprensa começou a ir menos. Quando veio a pandemia, fechou geral. No que fechou geral, perceberam que não tinha... Eu estou falando assim pelo ponto de vista das pessoas do futebol, tá? Sim. Jogadores e a turma de staff, comissões técnicas. Eles começaram a perceber que para eles não precisa de ter imprensa ali e não deve ter imprensa ali. Por quê? Porque eles ficam mais soltos, eles podem fazer os treinos com mais liberdade, eles podem brincar, pode ter uma briga, pode ter uma confusão, pode ter um churrasco, pode ter qualquer coisa, sem que tenha aquele tanto de gente lá filmando, registrando, às vezes de maneira até invasiva, e estava ficando muito invasivo depois que criaram o celular e o smartphone e as redes sociais, as pessoas já desciam dos carros das equipes lá, filmando tudo, não tinha liberdade para nada. No treino o cara tinha que esconder a boca para conversar. Então eles começaram a perceber o tanto que era bom ter essa privacidade. Então o que gerou a decisão e o que sustenta a decisão não é assim esconder da imprensa, não é a imprensa, é a privacidade. Aqui é o meu local de trabalho, aqui eu posso chegar, se eu chegar atrasado eu vou levar a bronca, se eu tiver puto com o cara eu mando ele pra merda, se eu tiver feliz eu vou abraçar, se eu tiver rindo, mesmo após uma derrota, às vezes alguém estiver rindo não vai ser policiado, se o diretor de futebol quiser receber um empresário, ou se for uma visita do Dorival Júnior chegar lá e não tiver que ser notícia. Tudo isso, cara, é a privacidade. E eles têm a linha de raciocínio seguinte. Não estou dizendo que é certo ou errado, tá? A linha de raciocínio deles é a seguinte. Eu não vou lá na sua redação para ficar olhando o que vocês estão conversando. Eu vou lá na sua reunião de pauta e falo assim, tá errado isso aí. Você tem que fazer assado. Essa luz está muito forte. Não faz sentido. Eu não vou lá. Faz sentido. Essa é a linha de raciocínio. É óbvio que a imprensa não concorda com isso e há vários argumentos para refutar isso. Mas, cara, eu acho que é uma decisão que não tem mais volta. A única volta que pode ter, e que alguns clubes já estão fazendo, é um dia ou outro permitir a presença da imprensa. Eu acho que é o seguinte, isso eu discuto com qualquer pessoa que vier discutir comigo esse assunto. Não cola o argumento de que a imprensa estar lá é bom para o torcedor, porque o torcedor vai ver o jogador falando, ou é bom para o patrocinador que vai expor a marca. Não é, porque hoje é melhor para nós que todas as imagens sejam da Galo TV. A gente mostra todos os patrocinadores, a gente coloca todos os jogadores para falar. Não, é o ângulo que a gente quer do ponto de vista institucional. Exato. Então, não é a presença da imprensa ali que vai falar, esse argumento é o mais usado. Porque isso é para o torcedor. Cara, não é. Eu acho que o prejudicial é para a imprensa. Eu acho que para vocês é ruim. Para formar para vocês não poderem ver a atividade, para vocês não embasarem melhor aquilo que vocês vão analisar ou as matérias, para você de repente não ter uma pauta legal
Você tá lá, de repente, tem uma pauta interessante com um roupeiro, com um massagista, com segurança, sim. bater um papo. Para vocês é muito ruim, porque vocês deixam de criar as fontes. Sim. Porque era nessa ida que você assuntava aqui e ali. É ruim você não poder bater um papo com o médico, ou uma resenha descompromissada com o treinador, como acontecia naquele cafezinho na sala de imprensa. Para nós, em alguns momentos, é ruim, porque eu acho que para nós, assessores, essa resenha é legal, eu gostava. Ajuda. Eu gostava quando a imprensa estava lá, é resenha, porque é o contato, é o convívio, é o social, é a comunicação. A gente hoje só faz isso nos jogos. Sim. Então, assim, tem esses prejuízos. Mas para o clube, institucionalmente, não tem prejuízo nenhum. Aqui nós estamos caminhando para o final, a gente sempre pede, Gazul, para assinar essa camisa que depois nós vamos brindar. Você prefere assinar aqui em cima ou pelo Chico? Inscritos. Chico, Eu acho que esticando é melhor. Escolhe aí o seu espacinho aí, por favor. Chica aí. Aí, bora. Aí, Cássio Chama Reguinho, me aqui. fala uma coisa. A gente sempre pergunta, qual é o ídolo da história do Atlético para você, Cássio? Cara, meu ídolo sempre foi o Reinaldo. Mas eu nunca tive assim só o Reinaldo. O Éder é um ídolo. Éder também. Cerezo, apesar de boa parte da torcida do Atlético ter uma bronca com ele, para mim o Cerezo é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Mas também não tive muita convivência com ele, então a minha idolatria com o Reinaldo, encontro com ele direto. O Reinaldo é legal. Sim, demais. É o meu maior também. São os da minha infância, né? Da Tardelli, minha também. Marques e Tardelli são os caras que marcaram a nossa juventude e vida adulta. A gente só tinha eles, praticamente. O Guilherme também. O Guilherme é legal pra caramba. Eu gosto muito do Guilherme. Gente boa, hein? Gente boa, Resenhei com ele esses dias em São Paulo, gente boa. Resenha. Figuraça. E o Hulk e o próprio Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho, cara, é um patamar diferente. Ronaldinho não tem por ele aquela idolatria que eu tenho, por exemplo, com o Hulk, com o Marques, com o Tardelli. Com esses caras eu tive resenha, com amizade, com os caras, conheci um lado dos caras que aumentou. O Ronaldinho, ele não era um cara que dava muita brecha. O Ronaldinho, bicho, é um craque mundial, um dos maiores jogadores da história de todos os tempos do futebol. Como não tê-lo como ídolo? Né? E o Hulk hoje, Vitor. Que isso, o Vitor. Quando eu saio com o Vitor assim, o Vitor dando autógrafo, fico até quase dando autógrafo junto. E o Hulk, cara, que pra mim, velho, é porque a gente vive um momento, às vezes essa perspectiva histórica a gente ainda não tem. Não é só ele, né? É dentro, fora de campo, a família dele, seu Gilvando, essa perspectiva histórica a gente não tem. A gente só vai ter depois. Exato. Aí depois, cara, quando eu tiver lá com meus 60, 70 anos, eu vou falar assim, caralho, o Hulk era o Hulk. O que o Hulk significa hoje para essa geração, a gente só vai ver lá na frente. A gente só vai ver lá na frente. Para a formação de novos eu torcedores. acho que se fosse fazer um pacote aí dos 10 maiores ídolos da história do Atlético, o Hulk vai estar. Sem dúvida. Eu não vejo como não estar. Porque pelos números, pelas conquistas, mas principalmente pelo significado dele por todo. O macro. Exato. Esse é um cara... Ó, meu top 5. Reinaldo, Vitor, Hulk, Ronaldinho Gaúcho e Éder. Por enquanto. Mas isso, claro que muda, né? De acordo com o contexto, com a questão afetiva. Eu não tenho top 5, porque senão eu vou falar, mas eu tenho outro. Tem outro. Top claro, 20. Top 1, que é o Reinaldo. É o Reinaldo, sempre foi, cara. Eu acho uma pena, porque a torcida de hoje não viu o Reinaldo jogar. O cara era que ele representou dentro e fora das quatro linhas pela ligação. Eu não sou daqueles torcedores que falam assim, o Reinaldo, se não machucar, seria maior que o Pelé. Não chego a tanto, não, porque é exagero. É o maior, mas é o que mais se aproximou. Não, nem sei se chega, cara. Eu sei, eu não acho. Eu nem entro muito nisso, não, porque, cara, eu só sei que o Reinaldo jogou pra cacete. Exato. Ele era muito bom. Bom, ele era da muito história bom. do clube. E a gente gostava de ir ao estádio pra ver o Reinaldo. Eu acho que é isso que significa o ídolo, é quando você quer ver o cara. Você não quer ver só o cara jogando bola, você não quer só jogar bola. Você quer ver o cara. Exato. Isso é ídolo. A galera não veio aqui pra ver o Vitor jogando bola, veio pra ver o Vitor. É o significado do cara. É isso. Isso é idolatria. É o significado do cara além da bola. Da bola. Exato. E ele tem essa... O Reinaldo, dos anos 70 e 80, cara, o Reinaldo era o cara.
era o Flamengo de Zico, o Atlético de Reinaldo, o Corinthians de Sócrates, Dinamite do Vasco. Dinamite do Vasco, Falcão do Internacional. É isso aí. Então era aquele jogador totalmente... Para cada um desses identificado. torcedores, esse ídolo foi maior que o Pelé. Se você for perguntar. Pergunta Exatamente. pro torcedor do Inter. O Falcão foi melhor que o Pelé. O do Flamengo jura Claro. que o Zico era melhor que o Pelé. Claro. A gente jura que o Reinaldo é melhor que o Pelé. Que é isso, cara. É o peso que o cara tem no nosso imaginário. Cássio Henrique, muitíssimo obrigado. Resenha, hein? Satisfação. Falei Resenha. quase nada, cara. Resenha. Obrigado, meu mano. Você contou uma novidade aqui. Muitíssimo obrigado por participar. Eu que agradeço. Meus podcasts. Eu que agradeço. Obrigado e Pra mim parabéns foi uma pelo honra. trabalho. 20 anos de Atlético não é por acaso, né? Não. Ninguém fica tanto tempo assim numa casa. Eu acho que não é por acaso, cara. É assim. E Parabéns. não é por simpatia. Eu acho que é por alguma coisa boa que eu continuo fazendo. Espero continuar, mas não sei também, né? O que os outros pensam. E outra coisa, volte sempre, que aqui é sua casa também. Ó, voltar. né? Vou assistir jogo do só? Galo aqui. Aí, ó. Olha só. Tem que pegar um jogo que eu Aí, não... ó. O problema é que nos últimos 3 anos, cara, 4 anos, Só. eu fiz 99% dos jogos lá em casa em viagem. Então eu só não viajei Não em é 3 fácil, jogos. né? Não é fácil, né? De 2021 pra cá, eu só não viajei em 3 jogos. É mais tempo fora de casa. Aí é pra ficar viajando com a e tal. família e tudo mais, mas eu quero vir um dia aqui no jogo do Galo. Pra ter esse prazer. E venha mesmo, que a casa está de portas Virei, abertas, sua virei. casa. Tiagão, obrigado mais uma Eu vez. que agradeço, meus amigos. Tiagão. Mais um. Assim. Solomão, Massa do Galo, espero que tenham gostado, né? E fiquem sempre ligados, sempre um personagem, sempre um convidado especial, diretamente aqui do Bar de Salomão, nossa Capela Sistina. É só. Templo Sagrado, torcedor atleticano. Valeu, até a próxima. Feliz são aqueles que têm um galo no coração. É isso aí.